Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com a disciplina de circuitos elétricos avançado, tá? Mais especificamente com o roteiro de aula prática, né, de circuitos elétricos avançados. Se vocês precisarem de apoio nessa disciplina ou em outra que você esteja com dificuldade, nosso contato está na descrição. É só nos contatar que nós vamos te auxiliar, beleza? Então vamos lá, pessoal. Também peço que você deixe o like, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês também, beleza? E vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui. Eu vou fazer uma leitura inicial com vocês, uma contextualização inicial para a gente de fato entender o conteúdo da disciplina, beleza? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui com a unidade, então, unidade 1, tá? Introdução e análise de circuitos elétricos em corrente alternada. A aula é de fasores e impedância, ok? Então, como objetivos aqui nós temos o seguinte: montar o circuito no programa LT-SPICE, calcular a resistência e a tensão de Thevenin aplicando a teoria estudada, calcular a tensão e a corrente nos terminais de carga AB manualmente, medir a tensão nos terminais de carga AB e comparar com o cálculo manualmente, medir a corrente nos terminais de carga AB e comparar com o calculado manualmente, e plotar e analisar as curvas senoidais de tensão e de corrente nos terminais de carga. Então, nós vamos utilizar o software LT-SPICE. Vou abrir ali com vocês depois para ensinar como é que a gente, para mostrar, né, todos os comandos, todos os itens que nós temos nesse portfólio, nesse software, né? Muito simples, tá, pessoal? A gente vai fazer o download aqui através desse link, bem intuitivo, passo a passo, e a gente abre ali com vocês para estar explicando, tá? Então, o procedimento aqui, barra atividade número 1, é análise de Thevenin, tá? Eu vou explicar para vocês ali, fazer uma contextualização bem bacana, trazendo os conceitos iniciais e explicar o porquê que nós aplicamos esse método aqui, método de Thevenin, né? No nosso exemplo aqui, tá? Atividade proposta: montar um circuito elétrico no LT-SPICE, calcular a resistência e a tensão de Thevenin com base na teoria estudada, medir com o voltímetro e com o amperímetro a tensão e a corrente nos terminais de carga AB, respectivamente, bem como analisar as curvas senoidais apresentadas pelos equipamentos. Então, procedimentos para a realização da atividade. Aqui ele já começa, então, com um passo a passo dentro do software. A gente cria um novo modelo. O software tem essa cara aqui, tá? Nosso LT-SPICE, quando a gente abrir lá, ele vai ter essa cara aqui, ok? E a gente vai clicar aqui, ó, para abrir um novo modelo. E a gente vai seguindo passo a passo, tá? Para preencher, para fazer tudo certinho dentro do software, beleza? Eu vou fazer isso aí com vocês. Antes disso, eu quero trazer aqui um resuminho, tá? Do seguinte, pessoal, nós temos três conceitos simples. Quando a gente vai trabalhar com um circuito, tá? A gente tem que entender os três principais conceitos da parte da elétrica, né? De modo geral, para que vocês entendam os conceitos mais avançados, né? A gente está na disciplina que se chama circuitos elétricos avançados. Então, a gente vai trabalhar aqui com circuitos mais complexos. E nós temos aqui que trabalhar com a tensão, tá? Medida em volts, com a corrente medida em ampere e com a resistência que tem unidade, cuja unidade é o ohms, beleza? E relembrando vocês, né, o que é a tensão? Eu vou trazer aqui um exemplo, tá, pessoal, de uma residência. Lembra lá da parte hidráulica da casa, onde nós temos os canos, né, e pelos canos passa a água, certo? A tensão é como se fosse a pressão da água dentro desses canos, tá? Então eu tenho lá a residência, né? Imagine que a parte hidráulica é como se fosse os circuitos. E passando por esses canos, nós temos o que? A água transitando, né? E ela segue diversos caminhos, assim como nós vamos ter nos nossos circuitos aqui, tá? Assim como nós teremos nos nossos circuitos aqui. Então a tensão é como se fosse a pressão da água, tá? A corrente é a quantidade de água que passa, beleza? Então a tensão é a força, né? A velocidade com que a água vai passar
E a corrente é a quantidade. Quantos metros cúbicos por segundo eu tenho, por exemplo, tá? Quantos metros cúbicos eu tenho passando ali naquela tubulação. Então é a nossa corrente elétrica. A resistência é algo que dificulta a passagem da corrente elétrica. Então nós temos, lembrando lá, associando com a parte hidráulica, o que vai dificultar? Uma curva, não é? Uma curva dificulta bastante. Quando a gente tem uma curva de 90 graus, a água que passa por aqui, ó, a água que vem, ela vai ter uma redução de velocidade, porque ela bate, né? Cria um atrito que dificulta, de forma intuitiva a gente consegue entender, né? Dificulta o movimento. Então diminui a velocidade, a pressão. Mesma coisa no nosso resistor, tá, pessoal? A gente tem a representação dos nossos resistores, vocês já devem ter visto, né? Com certeza estão já na disciplina, uma disciplina mais avançada. Então, os nossos resistores são representados dessa forma aqui, ó, que é justamente uma série de caminhos, né, curvas que dificultam a passagem da corrente. Então, a gente cria mais atrito, né, para os nossos elétrons ali que estão passando pelos fios, beleza? Então, é justamente esse o conceito de resistência. Tendo isso em mente, pessoal, a gente consegue entender melhor os conceitos mais avançados, tá? Nós vamos aplicar aqui, como o próprio nome já diz, né, o teorema de Thevenin. Quando nós temos circuitos mais simples, onde nós temos apenas um resistor, né, um ou dois resistores, ou até 5 resistores, são circuitos simples, né, R1, R2. E quando nós temos circuitos muito complexos, né, que começam a ter muitas variações, muitos caminhos, né? Então, só um exemplo bem ilustrativo aqui. Aumenta a complexidade de análise, né, do nosso circuito. Então, justamente a gente aplica o teorema de Thevenin para facilitar, deixar o circuito mais simples. Então, o teorema de Thevenin ele diz que qualquer circuito complicado ou complexo, né, pode ser transformado em um circuito simples com apenas uma fonte de tensão e apenas um resistor. Então a gente simplifica esse sistema para encontrar as nossas informações daquele circuito, beleza? Então é basicamente isso que a gente vai aplicar aqui. Nós vamos simplificar circuitos complexos através do teorema de Thevenin. É como se fosse uma metodologia que a gente vai aplicar aí para simplificar.